Quarta-feira, 12 de janeiro de 2022, está começando mais uma edição de férias do nosso Jornal Rádio PT. Hoje você vai relembrar as entrevistas com o pastor Oliver Costa e com a mãe Torodi. Falamos de fé, luta antirracista, democracia e solidariedade. Eu converso agora com a mãe Torodi. Bom dia! Bem-vinda ao Jornal Rádio PT. Abri o microfone. Bom dia, tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo muito bem. Ótimo. Bom dia a todos e a todas. Um beijo, um abraço de axé para todos. E o Lude, principalmente, diga a ele que eu dou um beijo. Ao Fábio, a Chuma mandou um grande abraço. Estive com ela ontem no lançamento do livro. E é um prazer imenso. Eu quero agradecer a todos os meus ancestrais e antepassados por fazer parte, né, desse momento, desse trabalho, neste momento político, neste momento que o nosso povo de terreiro, povo negro, povo pobre, está vivendo no Brasil. Eu gostaria muito de agradecer o meu Mojubá à terra, Mojubá ao céu, ao Orum, a Alalé, terra, ao Okun, que é o oceano, a todo o Ibô, que é toda mata e floresta, principalmente por esse momento na Amazônia, esse fogo, né, mais uma articulação, né, para os pastos. Na verdade, criação de gado, é muito triste ver que é o pulmão do nosso país. Mas estamos aí. Eu sou Torodi do Ogum e a Lorixá do Axé Alá Coroô. Sou presidente da Amalira, uma associação dentro do Axé Alá Coroô. O Axé Alá Coroô tem núcleos, que é o núcleo de gênero feminino, só para as mulheres, o núcleo Oiá, e Luaiê, que nós discutimos planta, vegetação. Nós temos mais 200 catalogadas espécies aqui no nosso axé, de 4.600 metros quadrados. Temos uma nascente, infelizmente está sendo assoreada, mas temos uma nascente, então temos um trabalho com a infância e adolescência, violência contra a mulher, e um trabalho, hoje, nós só tínhamos as cestas básicas, e tivemos uma escola, dava alimentação. Hoje não, são 500 refeições, todas as quintas-feiras, por conta da pandemia, desse momento de desemprego, de fome, de miséria. Nós conseguimos sair num momento da linha da pobreza e, infelizmente, ver 500 pessoas ou ter 700 famílias precisando de alimento, eu só posso dar para 500, voltamos abaixo da miséria no nosso país, infelizmente. Isso é um assunto que a gente vai tratar aqui também, sobre essa omissão do Estado, né, e como é que a fé, os espaços de fé, os espaços de religião estão assumindo essa responsabilidade junto à população. A Clarice Chauhel, nossa colega aqui da comunicação, também está mandando um beijo grande para a senhora. Ela é do Rio, também conhece a senhora, mandando aquele beijo. Beijo, Clarice. Eu queria que a senhora falasse como essa estrutura racista do Brasil atinge os praticantes e os espaços sagrados das religiões de matriz africana, né? A intolerância religiosa aliada ao racismo. A intolerância é um braço do racismo. A intolerância é com o nosso povo, né? Povos e comunidades tradicionais de matrizes africanas. É o braço, eu acho que é o maior braço que o racismo tem, né? Junto ao machismo, porque sou feminista, sou da partida, é o braço que os terreiros, nós já sofremos isso desde sempre, né? Hoje, todo mundo saiu do armário, com o novo governo, e a intolerância aumentou. Eu tenho um trabalho muito bom na comunidade, mas já sofri intolerância de sair no jornal.
aqui mesmo no bairro, com uma criança evangélica. Porém, hoje, a intolerância ela aumentou tanto por conta do racismo, que são os terreiros quebrados, invadidos, pais e mães de santo, terreiros incendiados. Uma vez na PUC, eu disse que eu tinha no meu quintal um pai pequeno. O pessoal até ri quando eu digo isso em público. O pai pequeno era um pedaço de pau. Então, que quando eles invadissem, eles estavam invadindo mesmo e quebrando, e batendo, e botando arma na cabeça, né? Bandidos em nome do Senhor. Porque o evangélico verdadeiro, ele não faz isso. O verdadeiro religioso, ele não faz isso. Nós usamos a palavra religião para o nosso segmento, mas foi uma estratégica. Nós não somos religiosos. Nós acreditamos numa ancestralidade. A religião te religa. Nós nascemos ligados através do nosso umbigo, do nosso ori, direto ao Orum, direto ao sagrado e ao Criador, ou Criadora, que eu acredito que é uma criadora. Ligados direto. Então, a força que tem desse povo de matriz africana, de reconstruir, agora mesmo em Salvador, janeiro estarei lá, por conta daquele terreiro que quebraram, é muita força, é muito axé. A nossa resistência vem dos porões dos navios, vem lá quando tiram nossos antepassados da pátria-mãe, do continente africano. E ao chegar no Brasil e passar por tudo que o nosso povo passou, nós acumulamos forças. Hoje, infelizmente, a proteção política, né, a segurança pública não dá, dentro de alguns bairros, alguns municípios, essa segurança que nós precisamos e que é legal. Que nós podemos ter a nossa fé, mas nós temos o direito de uma segurança legal. Infelizmente, o estado do Rio de Janeiro está poluído e possuído. Uhum. Será que só o padê, só o orim, que é a reza, só as oferendas no mar, na cachoeira, não vai resolver? Nós precisamos de políticas públicas para poder lutar contra esse preconceito, racismo e machismo. Porque, na verdade, as mulheres, né, hoje nós temos muitas pastoras, a nossa religião é matriarcal, começa hoje em dia, ela tem os homens e mulheres, nós criamos homens para o sagrado, geramos eles, entregamos sagrado para que eles pudessem ter liderança também, mas não era um hábito do início. Uhum. Hoje, ver um terreiro quebrado, a nossa prática é fazer um trabalho social. A minha ferramenta hoje, de muitas ialorixás, é o trabalho social. É cesta básica, é alimento. Nós também temos um médico que é maravilhoso hoje aqui, que tinha um sonho de ter um projeto e juntou o projeto dele com o meu. Nutricionista, teremos dentistas, já tivemos, mas voltamos a isso, porque as pessoas estão se unindo aos terreiros para lutar contra o racismo, o preconceito, essa violência, porque é uma violência institucional, é uma violência do povo de outras religiões, em nome de Deus, que eu não estou falando do evangelho, que nós temos parceiro, pastores, pastoras, amigos, que são parceiros do terreiro, o povo que vem aqui para poder pegar o alimento, né, ter sua segurança alimentar e nutricional. Eu não pergunto religião. Na nossa ficha não tem isso. Não tem. Qual é a sua religião? Não tem. Aqui é segurança alimentar e nutricional, que é uma prática do terreiro. O terreiro tem a prática do alimento. O terreiro é uma das religiões que é criticada pela sacralização, mas nós temos a prática do alimento. Ninguém entra no terreiro e sai sem se alimentar. Essa é a prática e é a nossa luta.
Eu estou conversando com a mãe Torodi de São João do Meriti, Baixada Fluminense. Uma honra receber aqui a senhora. A senhora também, como acabou de falar, é reconhecidamente, né, todo mundo sabe, que é uma defensora da pluralidade, das liberdades religiosas, né, da liberdade da mulher. E apesar dessa intolerância e preconceito que as religiões de matriz africana sofrem no Brasil, eu queria saber o que a senhora vê em comum entre todas as religiões que pode servir de combustível para a luta antirracista. Primeiro, são as religiões, né, que têm o mesmo respeito e carinho pelos homens e mulheres negras. Porque já teve uma época que não era assim que funcionava. Uhum. Hoje, eu vejo um acolhimento maior. Eu acho que é esse acolhimento que todas as religiões têm feito, todas, né? Eu fiz parte do movimento latino-americano e caribenho, né? Movimento interreligioso, né? No Peru, durante 2 anos, o Brasil, representado pelo terreiro, e eu vi isso de todas as religiões. E na luta, nós hoje, né, o terreiro e as religiões que são atacadas, porque nós somos atacados, mas também tem outros atacados. Aqui no Rio de Janeiro, atacaram a Igreja Católica, atacaram a Igreja Evangélica. Teve um momento, assim, há uns anos atrás, né, em comunidades, nos morros, favelas, começaram a ser atacados pelos soldados do Senhor. O povo sempre diz assim, não pode falar, eu posso falar. Eu vou falar. Né? Era o nome do soldado do Senhor. E eles que não podem usar, ainda tem. Não pode usar um torso, não pode botar roupa na corda, não pode ser do terreiro. Né? Tem lugares aqui, muitos, não são poucos, que é assim. Mas eu também observo que algumas igrejas, né, de alguns pastores e pastoras e outros segmentos que não são preconceituosos e nem são ativistas contra o machismo, não são machistas. Então, eles estão falando, dizendo, porque eu sempre disse, eu tenho um Frei Tatá, que é uma pessoa que eu amo muito, o pastor que é batista, João Carlos, Fezinha, que é presbiteriana, né? Eu sempre digo que sempre Deus coloca as mãos em cima de algum Olorum, Olodumare, de um grupo, para que sejam soldados e defensores para todos. Então, eu acho que este grupo, hoje, estão mais ativos e está sendo mais fácil para nós, enquanto coletivo de religiões, né? Enquanto interreligioso, tem sido mais fácil de encontrar amigos, porque antes não tinha. Uhum. Tem mensagem aqui para a senhora da Josi Negreiros de Salve Mãe Torodi, a mãe do Lude 1, bem chegada. Albânia, desculpa, Albânia Souza diz, bom dia Mãe Torodi, axé, gratidão. O Lude 1 aqui está emocionado, Motumbá, mandando um beijo para a senhora também. Josi Negreiros diz, peço... Saudade, hein? A Josi Negreiros aqui diz que pede perdão todos os dias pelos males que os ancestrais causaram ao Brasil. Foram os construtores dos navios negreiros em Portugal para transportar os escravos. Olha aí, Josi Negreiros. João Ricardo Roque diz, precisa se apropriar-se de cargos no comando do Estado. Para isso, só através da educação e formação nas universidades. Assim poderão debater de forma igual sobre intolerâncias, formação educacional. Aqui ele dando a opinião dele sobre a diminuição dessas diferenças e o combate ao racismo também. E aí eu estava falando aqui também, a senhora começou já falando, né, sobre essa atuação dos espaços de fé, né, do terreiro, que é um princípio, né, ninguém sai com fome, vocês estão sempre nessa luta também para apoiar essas pessoas que estão em segurança alimentar também. E a senhora é uma religiosa, né, uma liderança religiosa muito atuante na Baixada. A gente já falou aqui disso. Eu queria que a senhora comentasse os impactos da pandemia, que a gente já falou da fome, né, a gente já falou da exclusão, da violência, mas tem um público específico que eu queria que a senhora comentasse aí de acordo com o seu testemunho, que são as mulheres negras, né, que sentiram mais
assim, o peso, né, do que foi a pandemia no Brasil, que são as mães de família, são as empregadas domésticas, são as cuidadoras que estiveram, assim como os profissionais de saúde, não pararam de trabalhar, estiveram ali na linha de frente, expostas ao vírus. Eu queria que a senhora comentasse como é que foi o impacto aí na comunidade sentido pelas mulheres negras em particular. O impacto eu começo a ver nas fotos do dia do almoço, né? Nós, para poder mandar para que nos ajuda, a quantidade de mulher negra e homem negro. A maioria. Sabe que Baixada é uma pequena África. Então, essas pessoas, aqueles que trabalhavam, que começaram a colocar. Eu fiquei muito triste. Eu vi uma família aqui, logo nos primeiros 3 meses, que eles tinham comércio. E eles estavam na fila para pegar comida, tomar café da manhã e tomar uma sopa. E aquilo, para mim, foi um impacto tão grande, porque para nós, homens, as mulheres negras, principalmente, que as mulheres negras acabam sofrendo muito mais do que os homens negros. As mulheres negras que estavam começando a sonhar, né? Nós saímos de um governo que nos deu asa. O governo que deu asa. O governo que deu condição ao povo de terreiro, ao povo negro, às comunidades de sonhar, de comprar TV, de comprar carro zero, e você vê as pessoas entregando, perdendo. O impacto foi fulminante. Mas o impacto, ele não começa na pandemia. O impacto começa com um governo machista. O impacto começa quando a pandemia chega, o povo já estava ficando esguelado, com a mão no pescoço, sem ar, precisando de um abano. Vem a pandemia, fecha tudo. Para o medo, o terror, o povo que já vive com medo da violência urbana, o povo que já vive inseguro nos transportes. E esse povo ficou inseguro dentro de casa, isolado das famílias e não podendo acompanhar os corpos dos seus parentes e queridos. Eu ainda tenho na imagem, e essa semana falando no grupo do Axé, que tem todo mundo que continuar com a prevenção, a imagem daqueles corpos de caminhão frigorífico na porta dos hospitais foi uma coisa horrível, que nós sabíamos quem estava lá dentro. Os corpos de quem estava dentro daqueles caminhões. Então, o impacto foi um impacto de... Gente, eu quando pensei em alimentar, eu dormi, acordei, perdi uma filha em março, minha companheira, parceira, mãe de santo, foi uma dor muito grande, grávida, que não foi de Covid, foi um outro vírus, e eu precisava amenizar a minha dor. E eu descobri, olhei, falei com o meu orixá, e olhei ao meu redor, no meu bairro, e nos bairros vizinhos. E eu falei, não, eu vou alimentar esse povo. E comecei a falar, conversar, e abri a despensa do axé e comecei. Comecei com 100 e poucas refeições, e chegamos a 640. Aí eu disse algum, a minha promessa era 500, que eu achei que nunca chegaria. Além das cestas básicas, da parceria de cesta básica, cartão alimentação, são 300 cartões. Gente, o impacto é doloroso de ver as pessoas chorando. Teve um caso que mexeu muito com a axé. Uma mãe não conseguiu ganhar o cartão. E ela veio chorando, ela ficou me olhando, e eu falei assim, senhora, a senhora pediu, meu filho pediu, eu disse que acabou. Aí ela disse, é injusto. E ela com uma camiseta de São Jorge, você sabia que ela tinha fé.
É Uhum. injusto. Teve famílias que ganharam 2, 3, mas é um terreno que mora 5, 6 familiares. Eu tenho pessoas que têm 16 dentro de casa e me pedem, me dá 11 que eu divido. Tem outros que dividem para a semana inteira. Espera a quarta-feira para comer na quinta. Aí ela disse, mas é injusto. Eu falei, vamos fazer uma coisa? Mandei pegar minha carteira. Aí eu falei, o que eu tiver eu vou dar para ela. Ela com um bebê no colo, com mais uma Ai, bebezinha, meu Deus. branca, sozinha, criando seus filhos, como a maioria das mulheres na Baixada, né? Negras ou Uhum. brancas, negras muito mais. E aí eu peguei o dinheiro, dei a ela. Tinha uma nota de 200. Eu falei, toma. Eles ganharam 140. Você está levando 200. Mandei lá pegar na dispensa do axé, fiz cesta, mandei pegar carne do almoço, mandei, chamei o meu cunhado, que trabalha com Uber, para levar em casa. Eu só disse para ela, não repare o que o outro está ganhando. Sabe por causa de quê? Às vezes ele está arrumado, às vezes a casa dele é montada, mas todos perderam o emprego. Porque se eles estão aqui, ninguém vem de brincadeira. Então, esse impacto foi, eu não sei, eu tenho. Eu me desliguei um pouco da política, todo mundo sabe, meu partido, né, e o meu presidente, é o presidente Lula, costumo, falo até hoje que é meu presidente, foi Nossa, a mãe. melhor coisa, né? A melhor coisa que eu, enquanto povos e comunidades tradicionais, descobri foi aquele estatuto que foi através de lágrimas. Eu, mãe Beata de Iemanjá, hoje não está entre nós, aí em Brasília, para conseguir votos, porque achavam que a gente tinha que ter mais. E o terreiro achava que era a primeira vez. Então, nós queríamos Uhum. aquele e depois lutaríamos por mais. Então, é o meu presidente. Eu rezo todos os dias. Eu quero que essa política possa mudar. Mas dentro do meu OCAN, que é meu coração, eu sei que antes nós tínhamos 10 anos para ter uma mudança. Hoje, eu acho que é muito mais. A Uhum. miséria, ela aumentou muito. São filas e filas, fila de pessoas para pegar osso num açougue. A Tá que muito triste ponto o nosso mesmo. país chegou? A que ponto o Realmente é nosso país? deprimente, é muita humilhação mesmo, né? Pai e mãe de família não ter como prover seus filhos. Eu queria que a senhora dissesse aqui pra gente, quem tiver interesse, quem puder ajudar o trabalho aí do terreiro, o trabalho do axé, no auxílio a essas famílias, pode fazer o quê, mãe? Tem algum telefone, tem alguma conta? O que a gente pode informar aqui para quem quiser fazer Nós doação? temos uma conta e eu mando uma conta da Caixa e eu mando, nós precisamos mesmo, porque, além de tudo, a inflação já vem para nos impedir de ajudar, porque nós somos Com certeza. pobres. Uhum. Então, mas a gente trabalha, divide, se une, né? Juntos somos mais fortes, é o nosso slogan. Então, nós ajudamos. A proteína está caríssima. Esse povo precisa de proteína. Eu até. São 7 meses, né, William? 7 meses, né, que nós estamos fazendo esse trabalho, 500 refeições. Hoje, eu já não dou mais café da manhã, só quando tem uma doação do café e a sopa. Eu dava uma sopa, o café da manhã e mais o almoço, porque só de feijão, arroz, são 25 quilos de feijão, 45 de arroz, uma saca de batata, que nós usamos para alimentar. E muitas das vezes nós falamos assim, acabou, e chega uma família. E aí alguém fala assim, o que E você aí, tem na como que geladeira? O que faz? você tem? Reúne, vai para o fogão e resolve. Famílias que têm 16 pegando 10 e dividindo. É uma Uhum. quentinha farta. É uma quentinha farta. Eu vou mandar foto para o Lude para vocês verem o nosso trabalho. Manda assim, mãe, faz o seguinte, manda para mim, para Giovana da produção, o número da conta e se a senhora permitir, eu divulgo também o seu contato de WhatsApp aqui no chat do YouTube para quem puder, né, quem Pode sim. tiver condição de fazer doação para ajudar nesse trabalho tão Nós importante e precisamos solidário. Eu fazer quero alguma agradecer. coisa.
E eu quero Porque agradecer isso, muito a participação da senhora aqui hoje. Ai, desculpa, pode falar, porque tem um atraso aqui no nós retorno. precisamos de fazer isso, porque isso vai dar um impacto na segurança, porque Uhum. essas pessoas ainda não estão saindo de suas casas para os furtos, para o tráfico, mas sem É. alimento, é isso que vai dar. É uma questão de tempo, porque todo mundo precisa sobreviver, né? A Muito gente pode obrigada. evitar tragédias Eu quero mesmo. agradecer, avançamos o tempo, eu acabo falando muito. Um Imagina! abraço para vocês todos, que Olorum abençoe, que abençoe nosso presidente, para que esse nosso Brasil tenha a chance de uma qualidade de vida. O Brasil Olorum, merece. nosso Brasil precisa, o nosso povo brasileiro e o povo negro estão morrendo, estão com fome, as mulheres, então, os homens em casa estão batendo muito mais nas mulheres. Nós precisamos de ajuda. Um abraço. Muito obrigada, Mãe Torodi. Um abraço, bom trabalho, parabéns pelo trabalho tão bonito, tão solidário. A gente vai apoiar aqui da maneira que a gente conseguir também. Vamos conversar agora com o pastor Oliver Costa Goiano. Bom dia, pastor. Seja muito bem-vindo ao Jornal Rádio PT. Bom dia, Amanda. Bom dia, queridos. É uma alegria estar aqui com todas e todos. Pastor, eu conversei sobre esse assunto também com a Mãe Torodi e eu já começo perguntando para o senhor como é que o caminho religioso, o caminho da fé, pode abrigar a luta antirracista. Olha, Amanda, eu fiquei aqui encantado com tudo que eu ouvi aqui da Mãe Torodi, pelo trabalho que a Mãe Torodi está fazendo, que coisa linda. Ontem eu vim do lançamento de uma frente parlamentar pela liberdade religiosa aqui na cidade de Niterói, ao lado daqui da cidade de Maricá, aqui no Rio de Janeiro. Agradeço o convite à vereadora Verônica Lima, foi muito bom. E eu quero compartilhar aqui com vocês aquilo que eu compartilhei lá. Eu percebo que há dois caminhos para nós enfrentarmos o racismo e sermos vitoriosos. Em primeiro lugar, como Mãe Torodi tem dito, são não os verdadeiros evangélicos que têm feito isso, mas é óbvio, ou seja, quando eu estou dizendo é destruição de terreiros, destruição de casas de santo. Mas eu sempre, quando eu começo as minhas falas, Amanda, eu começo pedindo perdão como evangélico, porque é óbvio que existe um silenciamento das igrejas evangélicas no Brasil diante do que nós estamos vendo, que é essa terrível violência contra o povo de santo. Isso é inadmissível. Em primeiro lugar, eu quero pedir perdão e dizer que o racismo religioso é o que leva, eu vou chamar de traficrentes e milicianos, a destruírem casas de santo, aqui principalmente no estado do Rio de Janeiro, que tem sido, infelizmente, o berço do neonazismo. Esse é o termo, eu não tenho outro para dizer. As células nazistas no Brasil nos últimos 2 anos multiplicaram-se, isso é fato. E é o racismo religioso que tem feito isso. Então, o que eu penso, Amanda, é que nós temos que primeiro lembrar que, como religioso, como um pastor batista que eu sou, que o negro tem sido retirado da Bíblia. Amanda, só para você ter uma ideia, quando o cristianismo surgiu, ele bombou primeiro na África. Quando Jesus está indo para a cruz, quem carrega a cruz é o Simão Cirineu, que era uma cidade da África. Quando Jesus nasceu, ele foi protegido e escondido no Egito, que é na África. O primeiro centro teológico do mundo foi Alexandria, que é a África. O maior teólogo católico do mundo é Agostinho de Hipona, que é africano. E eu poderia falar muito mais, que a África está presente. Atos capítulo 13, tinha lá Simão o Negro, que era um dos profetas daquela igreja, ao lado do apóstolo Paulo. Moisés, que se casou com uma mulher negra, e a sua irmã Miriam o condenou por isso. Existe hoje, dentro do cristianismo, um embranquecimento daquilo que foi negro no início. E que nós temos que lembrar que a África precisa ser, de novo, reconhecida. Amanda, só para você ter uma ideia, quando a gente analisa, e eu vou terminar essa minha primeira fala, que eu acho que eu estou me alongando um pouquinho, o que é o pentecostalismo? Vamos falar do censo de 2010. A maior igreja evangélica do Brasil se chama Assembleia de Deus. Ela é uma igreja pentecostal.
que eu posso falar rapidamente aqui, aproveitando a nossa excelente audiência, é que existem 3 ramos de pentecostalismo no Brasil desde o início do século XX. O pentecostalismo nasce com um pastor negro na Califórnia. Aqui no Brasil, então, vem com a Assembleia de Deus, em 1911, depois Congregação Cristã do Brasil. Década de 50, chamado pentecostalismo de segunda geração, Amanda. Surge a Igreja Deus e Amor, Sinais e Prodígios, Quadrangular, o Brasil para Cristo. E essas igrejas, que além de ter as manifestações dos carismas, dos dons do Espírito Santo, como dizemos nós evangélicos, tem a cura. Mas na década de 70 surge o neopentecostalismo, com a ênfase na teologia da prosperidade, no dinheiro, na grana. O pentecostalismo de primeira e segunda geração tem África. Tem África nos movimentos. Quando você vai numa igreja pentecostal, você vê o movimento, a África, a manifestação, o calor, mas você não vê no neopentecostalismo. Ou seja, quando a África saiu das igrejas, entrou o mercado, e eu tenho que falar essa linguagem mercadológica, e é esse mercado, o neopentecostalismo, que é territorialista, que defende um Israel, não sei que Israel é esse que eles defendem, e que expulsam os terreiros das comunidades porque eles são territorialistas. Não é o que Cristo ensinou. A intolerância, né? Ela entra nesse momento. E o senhor foi assessor também especial de políticas sociais em Maricá. E as igrejas ocuparam também muitos espaços deixados pelo Estado, né? Assim como os terreiros também nesse apoio, né? O apoio à população carcerária. Se você vai na porta de uma penitenciária, sempre vai ter um missionário da igreja evangélica para apoiar aquelas famílias, né? Para dar uma assistência. Realmente, os evangélicos ocuparam esses espaços também de apoio, né? Mães de famílias desamparadas, até os irmãos de fé, quando precisam de apoio material, é a igreja que se junta, paga um aluguel, paga um supermercado. Eu queria que o senhor comentasse a importância desse trabalho e como ele se intensificou durante a pandemia. É verdade, Amanda. Você vê o trabalho que a mãe Torodi está fazendo, olha que coisa linda. E as igrejas evangélicas fazem esse trabalho. Ou seja, e que trabalho é esse que eu quero dizer? O trabalho de estar presente quando o Estado não está presente. É na ausência do Estado que, quando as pessoas têm fome, eles vão procurar o pastor, vão procurar a mãe de santo, o pai de santo, vão procurar o padre, vão procurar quem esteja ali. Infelizmente, nas comunidades, muitas vezes, ou na maioria das vezes, o braço do Estado é o braço repressivo. Não é o braço em direitos, não é o braço em creche, não é o braço oferecendo a essa juventude que ali está meios para que não vá para esta vida à margem da sociedade. Então eu estou dizendo isso porque é tão lindo ouvir a mãe Torodi dizendo que ela reconhece que não são todos os evangélicos que têm esse discurso neofascista, e realmente não são. Não vamos misturar, não vamos colocá-los todos no esgoto da história. Não é. O povo evangélico é um povo bom. O evangélico verdadeiro é um povo bom, não é violento. Jesus falou, amai-vos uns aos outros. Jesus não falou, armai-vos uns aos outros. Jesus foi vítima de um Estado que o assassinou. Jesus incomodou as autoridades políticas da época por ter o seu discurso ao lado dos pobres. Então, o que eu quero dizer é, não dá para a gente brigar com a igreja evangélica demonizando-a. Muitos evangélicos eu conheço foram iludidos em 2018. Nós tivemos, em 2018, uma eleição distópica, uma eleição atípica, com aquelas condições que não devem se repetir para os próximos anos. Estamos com essa esperança do presidente Lula, graças a Deus lidera as eleições, voltar e ser esse instrumento de Deus para trazer alegria para o povo. E o respeito que ele tem com todas as religiões. Amanda, é sério o que eu estou dizendo. Eu tenho amigos pastores, infelizmente, são amigos que eu amo, que querem uma teocracia no Brasil, uma teocracia evangélica, uma ditadura evangélica. E o povo evangélico que hoje está liderando muita política, tem que lembrar que quando veio para o Brasil era apedrejado, era perseguido. Então o perseguido não pode virar perseguidor. Porque hoje o povo evangélico está virando maioria, não pode se tornar perseguidor. Então, a igreja evangélica é isso que você falou, Amanda. Ela está presente onde o Estado não está. E não apenas a igreja evangélica, a mãe Torodi também. Isso é fundamental. Levar o pão. Jesus disse isso. Jesus disse, quando ele tinha pregado um sermão maravilhoso, os discípulos disseram, Jesus, manda o povo embora. E Jesus falou, não, dai-lhes voz de comer. E ele multiplica o pão e o peixe, que foi o seu milagre mais famoso. Ele não é à toa que o símbolo do evangelho e do cristianismo foi o peixe durante muitos séculos, na época da perseguição do Império Romano.
O Jornal Rádio PT recebe hoje o pastor Oliver Costa Goiano e tem mensagem aqui para o senhor. A Josi Negreiros diz: bom dia, pastor Oliver Costa, bem-vindo. Aqui, omissão contra a injustiça é um dos piores pecados, diz o João Ricardo Roque. Josi Negreiros: mais que o silenciamento, incentivam a destruição, intolerância extrema entre os evangélicos fundamentalistas com as religiões fora da casa deles, né? A gente falando de intolerância religiosa também, que não é generalizado, né, gente? A gente tem que deixar isso aqui muito claro. O Alan Patrick também... Olha aí, elogiando o Jornal da Rádio PT, cada dia mais inteligente e engrandecedor, a gente fica muito feliz com essas mensagens. Josi Negreiros aqui perguntando, né, se foi o bispo Edir Macedo quem distorceu as diretrizes e os princípios da Igreja Assembleia de Deus. Mas ele é da Universal, né, o Edir Macedo. Tem alguma relação da Assembleia com a Universal, pastor? Então, a Igreja Assembleia de Deus, Amanda, é uma igreja pentecostal de primeira geração. A Igreja Universal do Reino de Deus surge na década de 70 e está dentro do neopentecostalismo. Eu não quero citar nomes, sabe? Mas eu quero dizer isso. Sabe uma coisa, Amanda, que os censos mostram? Existem mais negros na igreja evangélica do que no candomblé e na Umbanda no Brasil. Aliás, a gente tem visto até um embranquecimento do candomblé e da Umbanda. Muitos pais e mães de santos brancos. E a maioria dos negros está no pentecostalismo. Só que esse pentecostalismo é aquela igrejinha que está lá em cima do morro. Dizem que o Chico Anísio dizia uma frase, né? Que em todo lugar do Brasil tem uma Assembleia de Deus. É a maior igreja. Então, quando eu estou propondo aqui o diálogo, eu quero dizer o seguinte: a Assembleia de Deus é uma igreja séria. E o povo da Igreja Universal é um povo sério. Não vamos confundir os adeptos da falha de um líder A, B ou C. Aliás, o povo da Igreja Universal, vocês têm que ver o trabalho que eles fazem nos presídios, Amanda. E, aliás, o presidente Lula sempre teve no seu governo, sempre teve o apoio da Igreja Universal. Eu fiquei muito triste porque o bispo Macedo, quando o presidente Lula estava preso, não foi visitá-lo. E digo mais, se o presidente Lula estivesse no poder, a Igreja Universal não estaria sendo expulsa de Angola como está sendo agora. Pelo respeito que o presidente Lula tem na Europa, na África, no mundo. E o povo da Igreja Universal, eu observei, quando teve esse 7 de setembro golpista, a Igreja Universal não apoiou. Você não viu nem a Record, nem a Igreja Universal apoiando esse 7 de setembro golpista. Então tem que aplaudir. As pessoas podem errar. Elas não podem permanecer no erro. Eu estou percebendo esse movimento importante na Igreja Universal, de não permanecer no erro, uma igreja importante. Então, o que eu quero dizer é dialogar com a Igreja Assembleia de Deus, e com todas, mas quando eu falo Assembleia de Deus, porque é o evangélico típico, é o evangélico negro, é o evangélico que tem a África na igreja dele, nós temos que mostrar para ele. Amanda, quando nós fazemos isso, você sabe, existe hoje uma demonização das religiões de matriz africana. Eu vou te provar. Todo mundo foi no cinema para assistir o filme do Thor. As meninas acharam o ator lindo. O Thor é uma divindade nórdica dos vikings, antigos vikings. Mas as divindades de matriz africana são demonizadas. E os crentes e os filhos dos crentes têm em casa um bonequinho do Thor. Um brinquedo do Thor. Mas é uma divindade. Mas por ser uma divindade de religião branca, aplausos. As divindades das religiões negras são demonizadas. Então, é isso que nós temos que dizer. A religião do negro foi demonizada. E condenar isso, porque isso é fruto do racismo estrutural que invadiu a sociedade, que teve a maior escravidão do planeta, que se chama o Brasil. E a gente estava falando agora desse eleitorado que foi decisivo, né, em 2018, porque os evangélicos, pelo último censo, 22,2% da população. Como o campo progressista, pastor, pode retomar esse diálogo com os evangélicos? E outra pergunta é se o Núcleo Nacional de Evangélicos do PT, na sua opinião, é um bom caminho para essa retomada de contato? Você sabe que o Wagner Moura, com o filme Marighella, falou uma frase muito interessante. Que os evangélicos progressistas precisam disputar o discurso. Quando as pessoas falam assim, os evangélicos apoiaram o Bolsonaro. Gente, é muita gente. Com todo o lawfare que o PT viveu, nós tivemos 47 milhões de votos. Haddad teve 47 milhões de votos. Gente, isso foi um milagre. E nós temos muito mais e estamos liderando as pesquisas.
Só que o que acontece, Amanda? Quando um pastor evangélico ele se manifesta, olha, eu defendo que Jesus esteve ao lado dos pobres, eu defendo que Jesus respeita as diferenças, que Jesus respeita as religiões diferentes. Ele tem que estar preparado, às vezes, para ser expulso da igreja dele, como aconteceu comigo, ser expulso da igreja e da sua denominação. Então, há muitos pastores que são progressistas, mas estão naquilo que eu vou chamar de maioria silenciosa, porque eles não podem se manifestar. Se eles se manifestarem, são punidos por algumas denominações que, infelizmente, estão abraçadas com a extrema-direita. Então, o que nós temos que fazer a pergunta é o seguinte: você é a favor da defesa da Amazônia? Você é a favor da defesa do Pantanal? Você concorda que Jesus respeitava todas as pessoas? Você é conservador ou progressista? Eu faço uma pergunta. Na sua visão, Jesus era conservador ou progressista? Só pensar. Jesus era progressista. Ah, não, eu sou conservador. Ok, você concorda com o voto feminino? Não, a mulher tem que votar. Então você é progressista, porque as mulheres até ontem na história do Brasil só foram votar em 1932. Ou seja, todo esse termo conservadorismo, ele depende de um referencial e ele é errado. Vou dar um exemplo, Amanda. Eu sei que eu estou me delongando. Você pega uma mulher, sei lá, da Zona Sul do Rio de Janeiro e uma mulher da Assembleia de Deus um pouco mais conservadora. A mulher da Zona Sul tem um cabelo curtinho, a mulher da Zona Sul tem posturas um pouco mais liberais dos costumes, e essa irmã da Assembleia de Deus usa uma saia grande, usa um coque e tudo mais. Então, ou seja, passando em conservador e progressista, você vai falar que a mulher da Zona Sul é progressista e a da Assembleia de Deus é conservadora. Agora, pega essa mulher da Assembleia de Deus e compara com uma mulher de algum país islâmico, em que a mulher precisa estar toda coberta. Não são todos os países islâmicos. Essa mulher da Assembleia de Deus, que lidera o círculo de oração na igreja dela, que fala no microfone, ela é progressista, comparada com essa mulher de um país islâmico, que a mulher não tem nem direito de fala. Então, veja, o conservadorismo e o progressismo depende de um referencial. E está sendo utilizado para dividir as pessoas. Mas quando eu olho para Jesus, eu vejo, Jesus era progressista. Jesus defendia que o povo, Jesus, para mim, o Salvador, aquele que morreu na cruz para me salvar, disse, olha, quando vocês fizerem isso que a mãe Dorodia está fazendo, está lá em Mateus 25, vocês vestirem o nu, alimentarem o faminto, visitarem o preso, vocês estão fazendo a mim, e quem não fizer vai para o inferno. Olha o que Jesus falou em Mateus 25. Isso é progressismo. Há muitos pastores que pensam assim, mas que não podem se manifestar. O núcleo evangélico do PT nacional tem esse nosso dever. Você sabe que é lindo estar lá, porque os evangélicos são diferentes, Amanda. Amanda, os petistas adventistas guardam o sábado. Os petistas pentecostais falam em línguas. Os petistas que são testemunhos de Jeová não fazem transfusão de sangue. Ou seja, os evangélicos são diferentes. O evangélico sempre lidou com a diferença. Os evangélicos presbiterianos creem que a salvação é para sempre. Os evangélicos pentecostais creem que se perde a salvação. Alguns acham que Jesus vai voltar de uma determinada maneira, outros de outra. Então, nós somos um povo que já lidamos com a diferença. Ser evangélico é ser diferente. Não é difícil a gente ajudar o Brasil, ajudar o PT para isso. E hoje as periferias, né, como o senhor falou, concentram boa parte dos evangélicos e em igrejas independentes, essas igrejas menores, né, que foram fundadas sem as congregações tradicionais e sem ligação com essas grandes denominações, como a Assembleia de Deus. Quais são as demandas dos evangélicos periféricos, pastor? Emprego, renda, comida, trabalho, é isso que eles querem. Aliás, Amanda, vamos falar uma coisa aqui. Os evangélicos sempre votaram no PT. Porque ninguém ganha uma eleição presidencial no Brasil sem apoio dos evangélicos. Ninguém. Nós somos um partido que respeita a família. Tanto é que nós criamos o Bolsa Família. Eu estou acompanhando aqui o jornal hoje, vendo como é que o auxílio emergencial, esse protótipo aí terrível, está sendo já excludente no seu início. Então, vejam, o povo da periferia precisa comer, precisa se alimentar. E o que eu estou achando engraçado, eu tenho vários amigos pastores bolsonaristas e falo para eles assim, olha, sei que você está agarrado com esse governo, que tua ovelha não está seguindo teu voto. Que o povo vota com racionalidade. O povo não está sendo mais cabresto. O Datafolha mostrou que Lula e Bolsonaro hoje estão empatados entre os evangélicos e em alguns casos até Lula está avançando. É só pensar, Amanda, pensar de 2003 a 2013, 2012. Como é que estava a sua vida? É isso que você tem que falar com o evangélico. Eu estou defendendo lá no núcleo evangélico do PT
que na campanha do ano que vem, a gente faça a campanha assim, em frente ao posto de gasolina, em frente ao supermercado. Só isso. Põe lá alguém com a bandeirinha, com a nossa estrela, aqui, ó. E fala assim, como era a sua vida? Como estava a tua igreja? Faz um antes e um depois, pastor. Faz um antes e depois. Sua igreja foi fechada? Porque, assim, a horda bolsonarista fala como se o PT fosse um partido que nunca governou o Brasil. Não vai fechar a igreja, não vai ter liberdade religiosa. A igreja foi fechada? Só pensar. A gente tem que trazer, quando se discute com o extremismo bolsonarista, a bola para o chão e para a racionalidade. Amanda, eu digo isso, eu tenho ovelhas que votaram em Bolsonaro e talvez até votarão. Eles sabem do meu trabalho. Eu acho isso bom. Porque eu sou um pastor que eu não falo de política de púlpito. Eles sabem que eu sou filiado, eles sabem da minha atuação no núcleo evangélico do PT Nacional, eles sabem. Eles não são de extrema-direita. Mas a maioria deles que vota por falta de costumes. Então, ao saber que eu tenho ovelhas que votam diferente de mim, isso me dá alegria, porque eles são livres. Eu não sou o guru deles. Eles são livres para discordar, inclusive politicamente de mim. Agora, eu nunca usarei meu púlpito para dizer amo Lula, voto em Lula, embora eu o ame, embora ele seja o melhor presidente que o país já teve. Porque o púlpito é sagrado, não é para um padre, para um pastor, não é para um pai de santo e mãe de santo fazer um proselitismo político, não é. E eu acho que essa diferença é importante. O povo da periferia quer emprego, quer renda, quer trabalho, o PT já fez isso, sabe como fazer de novo. Aqui o João Ricardo Roque diz que a miséria alimenta falsos religiosos e suas igrejas para regimentar pobres e miseráveis para o crime. João de Brida diz, infelizmente, de boa intenção, o inferno está cheio. Muitos evangélicos acreditam estar fazendo o correto, né? Quando discriminam. O Ludium diz, muito boa colocação do pastor Oliver Costa, existe um embranquecimento das religiões de matriz africana e o evangelismo empretecendo. A Zenil Rosa diz, os pobres evangélicos que são manipulados pelos líderes religiosos fascistas. Isso é muito triste, né? Deixar as pessoas sendo manipuladas pela religião. Eu fiz essa pergunta para a mãe Torodi, vou fazer para o senhor também. O que o senhor vê em comum a todas as religiões praticadas no Brasil? Qual é aquele ponto ali que você fala, todo mundo professa essa fé aqui nesse mesmo assunto, nesse mesmo princípio? Aliás, o Gilberto Gil tem aquela música tão bonita, né? Anda com fé eu vou, que a fé não precisa falhar. Não costuma falhar. Música linda que fala, não costuma falhar. Obrigado, Amanda, obrigado. Olha, o grande arcebispo Desmond Tutu, que foi arcebispo anglicano na África do Sul, da época do Apartheid, vencedor do Nobel da Paz, dizia que a religião boa é aquela que te faz uma pessoa melhor. É isso, as religiões defendem a vida. E as pessoas, a gente precisa celebrar as diferenças. Eu não preciso deixar de ser evangélico, eu não preciso deixar de ser batista. Eu olho para Jesus, Amanda, e fico encantado com Jesus. E assim, é isso que eu quero pensar. Tem algo positivo no que estamos vivendo hoje, nessa tragédia que a gente está vivendo hoje. As pessoas estão pensando, peraí, Jesus mandou destruir os terreiros? Jesus foi favorável à pena de morte? Aí as pessoas estão pensando. Aí até os ateus estão pensando, não, vou pesquisar quem é esse Jesus que os evangélicos, católicos, que às vezes eu estou vendo mais nervosos estão pregando. Tem uma história de Jesus linda, Amanda, em João capítulo 4, que Jesus foi conversar com uma mulher samaritana. O texto é lindo, e eu termino com ele, dizendo para você que Jesus ali como um judeu, ela é uma samaritana, quebrou vários preconceitos. Primeiro, um preconceito religioso. Ele era judeu, ela era samaritana. Um preconceito cultural, ele judeu, ela samaritana. Um preconceito de gênero. Homens não conversavam com mulheres publicamente. Até quando os discípulos voltam, eles foram comprar comida, eles olham Jesus, eles têm um choque, um corte epistemológico. Eles ficam sem falar nada. O que Jesus está conversando com ela? Ele está pedindo água para ela. Esse é o segundo caminho. O primeiro é combater o racismo e dizer para o evangélico que tem África na igreja pentecostal. Parem de demonizar a África. Em segundo lugar, é dialogar. Às vezes o evangélico típico, ele não tem um amigo do candomblé, ele não tem um amigo da Umbanda. Então o que a gente precisa fazer? Beba água com alguém que tem uma religião diferente da sua. Almoce com alguém que tem uma orientação sexual diferente da sua. Seja amigo de alguém diferente de você. Porque quando você faz isso, você entrou no caminho de Jesus. Ele está conversando com uma mulher que era totalmente diferente, uma cultura diferente, uma religião diferente, de um sexo diferente, e ele está dialogando com ela, sendo amigo dela, comendo com ela.
Sabe que a palavra companheiro, que o nosso presidente Lula sempre fala, em latim significa, é aquele que come o pão comum, é aquele que come pão junto. Olha. Seja amigo de alguém que tem uma religião diferente da sua. Quando nós fizermos isso, nós vamos ser como Jesus. Sabe qual foi a frase de Jesus mais marcante para mim? Foi essa, Amanda. Ame o seu inimigo. Jesus falou isso. E quando a gente ama os diferentes. Olha, ele é seu inimigo? Então ame. Cuide dele. Trate bem dele. Você vai vencer o fascismo, vai vencer o nazismo e vai entender que Jesus defendeu o amor entre as pessoas e o respeito entre elas. Maravilha, pastor. Eu tô aqui emocionada depois desse dia com a mãe Torodi, né? Com o pastor Oliver Costa Goiano. Foi realmente uma edição muito emocionante e também traz muita esperança pra gente ouvir vocês falando essas palavras tão bonitas e traz pra gente esse sentimento de união, né? Que é o que a gente está precisando no Brasil. Eu agradeço muito a sua participação. Parabéns pela sua atuação política, pela sua atuação religiosa, pela sua atuação como ser humano, como cidadão. A gente precisa muito desses exemplos aqui no Brasil. Muito obrigada, pastor, por ter participado com a gente hoje. Eu que agradeço, Amanda, agradeço ao Jornal Rádio PT, é uma alegria estarmos aqui. E ninguém solta a mão de ninguém. Não demonizem também o povo evangélico, é um povo bom. Há alguns pastores que estão à margem da lei, alguns, não é a maioria, que têm levado o povo a um extremismo. Mas não foi isso que Cristo Jesus ensinou. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, bom dia.